Salve galera, aqui é o Tsukune e estamos aqui hoje para poder fazer a análise do trailer que saiu ontem na Resident Evil Showcase do Resident Evil 4 Remake, que tá para sair agora em março do ano que vem, dia 23 de março. O jogo tá muito bonito e vamos acompanhar aqui para ver mais detalhes e mais curiosidades sobre o que tá rolando de novo na franquia para este lançamento, ok? Eu vou primeiramente deixar o trailer rolar e depois a gente vai fazendo uma dissecação dele para ver no ponto a ponto, ok? Então, bora lá. Como vocês podem ver aqui, o trailer tá rodando em 4K, tá? You're here looking for someone? Maybe. Some missing señorita? Ashley, where are you? Your soul requires cleansing. Ashley Graham, are you in here? Just let me go. Listen. I'm hearing the president's orders and What is that? What do we do? The lost lambs are escaping. we need to go. I'm gonna get you home safe. You can stop right there. Ada, who are you? What are you doing here? My faithful disciple will show her the path. Ashley, run! The entire world shall overflow with his grace. What's happening to me? Now, abandon your body. Leave the girl. She's lost no matter what. Now that he has chosen death. Oh, you gotta be kidding me. Rapaz. Que coisa, hein? Deixa eu dar uma pausa daqui. Agora eu vou colocar ele aqui de volta bem no comecinho. Eu vou baixar um pouquinho o áudio também pra gente ir comentando junto, tá? Vamos lá. Essa parte aqui da vila aparentemente não foi estudada direito ainda sobre exatamente qual parte do mapa ela é, mas eu creio que seja aquela ponte que leva você pra cabana, sabe? Onde rola aquela briga de sobrevivência por um tempo limitado ou por eliminação de ganados, né? Que é a parte onde o Sera e você, e o Leon no caso, ficam evitando a horda de zumbis de entrar na cabana e levar a Ashley de volta. Se fosse dar um palpite, seria esse. Esse mural aqui, a gente crê que deve ser uma das pinturas que aparecem naquela parte do mapa da mina, onde inclusive a Ada sofreu a tentativa de assassinato também, e eles acabam cortando a perna dela, né? Que eles estavam tentando fazer um ritual com ela. Como você pode ver, tem uma pintura aqui de alguém tendo a cabeça decepada e as pessoas com máscaras. Essa cena aqui, eu creio que seja a Ashley em específico. E é uma cena interessante porque eles claramente batem a cabeça dela com muita violência na pedra. E provavelmente é esse o momento que eles injetam o ovo do parasita da plaga nela. Por essa imagem que não dá pra ver se os Zealots, né, que são os inimigos do castelo, eles são todos masculinos. Aqui claramente tem a parte do ritual, né, tem os símbolos dos iluminados aqui, todo refeito. Tá com alguns detalhes a mais em volta aqui das asas, né, do antigo parasita. A gente não sabe se o parasita tá com o mesmo formato ainda, né. Talvez tenha mudado isso no remake. E claramente essa mulher aqui não dá pra saber em certeza se é a Ashley ou não. Provavelmente eu creio que seja ela.
com alguma vestimenta diferente aqui em cima. Ela tem uma saia, né, por cima do shorts, então creio que seja. Porém, essa parte, esse shot em específico tá bem estranho. Então não dá pra ter total certeza se é ela ou não. Aqui temos o Leon, né, na parte clássica, né, do vilarejo, onde tem o primeiro encontro com um número elevado de inimigos, né. Aqui é a fogueira principal, a torre do moinho, que é derrubada, né, posteriormente. Você vê a qualidade das texturas aqui na madeira, das plantas e da vegetação. O Leon claramente uma postura mais de idol, né, ele ficou um tempinho parado. You're here looking for someone. Opa, aqui ó, temos a primeira cena do policial ó, que acompanha o Leon na jornada. Nesse jogo aqui, aparentemente, os policiais eles não acompanham o Leon de carro até a ponte apenas. Parece que eles aparecem antes e o Leon sai à procura deles. Se isso acontece antes da chegada do Leon na região, a gente não sabe ainda. Mas como vocês podem ver, o policial já foi de base ali já. Aqui temos os primeiros shots dos ganados, né? Do Dom Juan, do Luiz. Aqui o nosso famigerado Salvador. Esta sala aqui, pelo que parece, dá pra ver que tem um zumbi com as correntes aqui. É provavelmente a sala onde o Leo e o Luiz eles ficam amarrados pelos braços, né? E inclusive antigamente tem aquele QTE que aparece esse ganado aqui vindo com a machada pra tentar matar os dois. Muito provavelmente é essa sala. A missing señorita? Aqui o novo visual do Luiz, né? Bem melhor do que o visual antigo em questão gráfica, claramente, né? Eu gostei bastante desse visual novo dele. Ele tá com uma cara bem interessante. A jaqueta dele tá bem ordenada também, né? Tá com bastante textura. Ele já pergunta pra ele, né? Se você claramente... Ele claramente sabe do que tá rolando, né? Que ele menciona que o Leon tá procurando alguém, né? Ele fala Missing Senhorita, né? Que é uma senhorita perdida. Então, claramente, o Leon já dá a dica de que ele sabe do que tá rolando no vilarejo durante a chegada do Leon. Ashley. Aqui temos essa parte aqui do trailer é muito interessante, porque em tese a Ashley não deveria estar nessa parte aqui do vilarejo antes. Então isso leva a crer que ela provavelmente deve ter uma sequência dela como personagem jogável antes dela ser capturada novamente pelos ganados, né? Então creio que ela deve fugir nessa região e ela vai ser capturada posteriormente de novo. Isso seria uma alteração muito interessante do plot para pro remake. Inclusive a roupa dela atual, essa roupa aqui é baseada na versão do Resident Evil 3.5, aquela versão que foi abandonada. E que foi uma das versões que acabou gerando o Devil May Cry em sequência, né? Então você pode ver a roupa dela tá bem baseada naquele visual do beta. Where are you? Aqui temos o Leon chegando em uma espécie de altar, tem várias caveiras aqui. Mas o que me chamou a atenção foi essa caveira maior aqui. Pelo tamanho dela, eu julgo que é a caveira do El Gigante, né? Acho que não tem como ter outra opção. É um detalhe bem interessante que é um presságio muito bom do que vai aparecer pro Leon em breve, né? Aqui claramente um altar em homenagem ao Settler, né? A gente não sabe em que ponto do jogo está esse altar, provavelmente é na entrada do vilarejo. Your soul. Aqui uma imagem bem clara, né, do Beatriz Mendes, né? Ele com a barba clássica, com o pingente do símbolo dos Los Iluminados, né? Ele com o olho falso e o olho dele cego, né? Agora ele tem um chapelão. E nesse caso eu creio que ele está bem mais parecido mesmo com uma pessoa de um culto religioso, né? Então é uma mudança bem interessante, apesar de ter sido muito pouca coisa que mudaram nele. Aqui um visual mais claro da igreja, né? E o Leon claramente já sem a jaqueta, num ponto mais avançado do jogo. Não tem tantas tumbas aqui, igual tem anteriormente, então essa parte aqui parece mais curta. Porém, dá pra ver que se esse aqui local de inimigo acontece no original, vai dar um pouquinho mais de trabalho. A segunda torre com o sino tá aqui no fundo. Temos aqui aquele galinho, né? Geralmente aqui os medalhões eles aparecem nessa parte, então a gente não sabe se os medalhões que liberam a Punisher vão estar nessa parte também, ou se eles aparecem depois.
Mas é um detalhe bem interessante também. Requires Opa, aqui nós temos primeiro um shot meio escondido, né, do parasita Burst, né, da cabeça do ganado. Isso é algo que acontece quando a gente chega lá por volta da represa, né, e aí aparece à noite o primeiro parasita exposto, porque fora da iluminação, fora da luz noturna, né, quando eles têm muita fraqueza a iluminação e a som, eles não se mostram, eles não costumam sair. Aqui claramente, né, o ovo do parasita. O parasita é injetado em forma de ovo mesmo, e ele se aloja, né, na coluna vertebral, na espinha dorsal, e é a partir dali que ele começa a crescer e já começa a tomar conta do sistema nervoso do host, né, do infectado. A partir daí ele começa a se desenvolver, você vai começar a ter sintomas como tossir sangue, como muita irritação, e posteriormente ele começa a tomar controle dos sentidos, até que o Sadler, né, que no caso é o master, né, é o mestre dessa variante aqui do vírus e do parasita, ele consiga controlar a pessoa, mesmo que de forma mínima, né. Aí no caso seria um estágio bem perigoso. Aqui temos o efeito, né, do parasita sendo injetado no Leon, dá pra ver que é o Leon aqui. Talvez seja um flashback que acontece logo após ele derrotar o Del Lago, né, que é a parte onde ele tem um pesadelo sendo infectado, né, e ele começa a olhar para os braços. Então é uma cena bem interessante também. Graham, are you in here? Esse aqui, claramente, quando o Leon encontra a Ashley dentro da igreja, né? Você faz o puzzle lá do símbolo dos Iluminados, né? Com as 3 cores. Ele chega perguntando, Ashley Graham, você está aqui? Aqui, claramente, o primeiro visual é mais limpo da Ashley, né? Agora com a nova modelo de rosto, que é a Ella Freya, né? Ela é bem conhecida no Instagram, o pessoal reconheceu ela bem rápido. Ela ficou muito bonita. Ela aqui, claramente, já com a roupa da Berta, né? Do Resident Evil 5, do 3.5. Com o cachecol e tudo. Ela tenta se defender com um candlestick, né? Mas acabou não dando muito certo. Aqui claramente um visual também mais polido, né, do Leon, né? E também mais limpo, né? Com mais definição. Você vê que ele tá com a faquinha que já também é reservada, as 2 fingerless, né? Que sem os dedos. Ele tem um relógio de pulso. Ele é claramente mais forte também. I'm hearing the president's orders and What is that? Aí ele segura, né? O candlestick e também ele afasta. Ele informa a Ashley que ele faz parte da missão de resgate a ela, né? Aqui dá pra ver mais claramente, ó, nos túmulos, os símbolos que a gente usa naquele puzzle lá pra pegar a Greenstone, né? Que usa na Beerstein, que é aquele tesouro combinável. Aqui também tem um visual mais limpo do primeiro, a variante de zumbi. What do we do? Outro visual mais limpo ainda da Ashley, né? Ela com os olhos bem claros também, o cabelo mais... Ela tá com um visual um pouco diferente do que é mostrado no Infinite Darkness, né? Talvez esse recon não tenha sido imaginado a tempo. We need to go. Aí o Sadler, ele menciona que que as cobaias escaparam, né? Que no caso seria o Leon e a Ashley fugindo da igreja. E claramente dá pra ver a shotgun nas costas do Leon, né? Você vê que tem muita textura muito boa aqui na roupa dele, né? No tecido. Essa parte aqui é interessante porque o Leon derruba a ponte. A gente imagina se essa ponte ela é a que conecta o vilarejo à igreja, né? Então, assim, talvez isso leve a crer que a gente não consiga fazer um caminho de volta completo até o começo do jogo depois de chegar nesse ponto. I'm gonna get you home safe. Talvez. You can stop right there. Ada. Aqui o primeiro visual mais claro da Ada Wong, né? Ela ainda com o visual do Resident Evil 2 Remake, porém a diferença é que nessa versão aqui ela é dublada pela Lily Gao. A Lily Gao foi foi a atriz que ela protagonizou a Ada no Welcome to Raccoon City, né? Então agora ela é ela é a dubladora da Ada na versão em inglês. Essa sala aqui tá um pouquinho diferente, porque no remake ela é uma sala bem mais... No original ela é uma sala bem mais fancy, né? Ela é uma sala bem mais luxuosa. Aqui ela parece um lugar um pouquinho mais abandonado. I'm gonna get you home safe. Ó, e como vocês podem ver, tá um lugar bem mais abandonado, com as paredes sem reboco, com o chão mais ríspido, né? Mais rudimentar.
E no original é uma sala bem luxuosa, né? Tem uma cama gigante de casal, tem vários adornos, tem vasos, tem uma mobília refinada. Então é uma mudança bem interessante, parece ser o mesmo quarto, mas talvez não seja, né? Talvez tenha mudado o ponto de encontro dos dois na campanha. You can stop right there. O Leon aqui claramente com sinais de irritação também já, ele tá bem mais cansado, o visual bem mais estressado, né? Talvez já por efeito também do parasita no corpo dele. Aqui vocês podem ver, tem um certo requinte, né, na estrutura, mas não é igual ao original. Ada, who are you? What Aqui o Leon jogando o Lewis contra a parede, talvez seja um momento mais tenso do jogo, onde o Leon começa a questionar os motivos do Lewis, né? Porque o Lewis tem muita informação, porém ele acaba sendo um cara muito suspeito durante toda a campanha, né? Porque ele é double crosser, né? Ele trabalha para os dois lados. are you doing here? Basicamente ele é um pesquisador do Sadler, mas ele está tentando te fazer achar uma cura justamente para tentar compensar esse sentimento de culpa que ele tem, né? Pelo desenvolvimento dos vírus. Mesmo assim, ele acaba agindo igual um idiota a maioria das vezes. My Esse é o Lewis. Aqui é a mão do Sadler, provavelmente tentando fazer aquele sinal que ele faz de controle dos parasitas, quando o parasita está num estágio de evolução suficiente para poder ser controlado. Essa cena aqui é bem interessante, porque quando saiu o preview do trailer, na segunda-feira, se não me engano, eu tinha mandado no Twitter uma foto falando que essa parte aqui provavelmente era a porta do gigante sendo arremessada por ele naquela cena do quando você estava voltando para a igreja. E eu acertei em cheio. Vocês podem ver aqui, o El Gigante ele derruba a porta. E nós temos o primeiro visual dele aqui, com os braços enormes. Ele está com a anatomia bem mais distorcida, bem mais disforme do que o original. Ele está bem barrigudão também. O tamanho dele parece o mesmo. Aqui é um visual mais próximo do rosto, né, com a dentição. Aquela caveira me faz crer que é ele mesmo, né, que aquela é uma cabeça de um El Gigante. Até porque ela está bem disforme também. Mas uma mudança não tão drástica, mas ficou muito bom no remake esse visual dele novo. Ficou muito interessante. Ashley, run! Essa cena aqui é muito provavelmente a cena em que o Leon e a Ashley correm da ponte para a cabana e começa aquela sequência de defender a cabana, que eu mencionei anteriormente. Como vocês podem ver, a qualidade das roupas também está muito alta. Cabelo, né? Tá chovendo bastante durante a cena. Opa! Aqui é o nosso primeiro visual do Del Lago. A gente não teve uma... É um shot bem rápido, mas como vocês podem ver, tá de noite. E na campanha original, esse combate era pela manhã. Então a gente imagina as mudanças que foram feitas em questão de horário, assim, para acomodar o restante das modificações que eles fizeram na campanha. Talvez alguns trechos estejam bem diferentes, né? A ordem com que a gente faz as coisas seja bem diferente da original. Isso é bem interessante também. The world shall overflow with his grace. Aqui, ó, o primeiro visual do Salazar e dos verdugos, né? Tanto o preto quanto o vermelho. Essa posição da câmera aqui, esse enquadramento é exatamente o mesmo do original. A apresentação do Salazar. What's happening to me? Esse aqui é provavelmente quando a Ashley e o Leon chegam no castelo. Na entrada do castelo, que ela começa a vomitar sangue e o Luiz aparece logo em seguida. Isso é o sinal de que o ovo do parasita já chocou, né? Então eles começam a entrar no estágio bem perigoso da infecção. now. Esse detalhe aqui é muito interessante. Aqui um visual ainda mais escondido do Sadler, porém o que me interessa muito aqui é esse personagem aqui ao lado dele. Aparentemente é uma mulher segurando o cajado dele, né? O cajado que ele usa para comandar a Master Plaga. E isso é um detalhe bem interessante, porque eu vou mostrar posteriormente aqui na edição que tem um inimigo que foi descartado originalmente no R3, no R4, que era uma Zelote feminina. Ela tem uma mão de tentáculo e ela tem um visual bem parecido com esse, todo encapuzado. Assim, a gente queria que talvez eles tenham reaproveitado o visual e tenham utilizado na versão do remake, né? Pra pelo menos acompanhar o Sadler de certa forma, né? Ser um servo. Abandon. Aqui tem o Leon, né, caído no chão. Não tem muito o que visualizar aqui. Parece ter umas caixas aqui no fundo, né? Aquele visual clássico detetive atual na Range, né? Que ele tem a marcação de quebrável. Novamente aqui o Leon
com as texturas muito boas aqui na roupa, né? Os braços bem fortes. Ele tem um coldre aqui que não dá pra ver o que tem dentro. In your body. O primeiro visual do Vítor Mendes mutado, né? Ele com a coluna gigantesca, as garras. Essa cena provavelmente vai ser muito interessante no remake e combate melhor ainda. Imagina todo efeito de fogo, né, durante a luta. Leave the girl. Aqui o Leon e a Ashley em alguma parte do castelo. She's lost no matter what. A Ada menciona que a Ashley está perdida de qualquer forma, provavelmente já é um estágio mais avançado, né, da infecção. E aqui nós temos um visual mais claro do Salazar. Ele muito diferente do original, né, em questão de qualidade gráfica, porém acho que combinou muito com ele. Aquele cabelo clássico de realeza, né, antiga, né, do século XIX, XVIII. Ele com a pele toda dessecada já pelo estágio avançado de infecção também dele. Tá até com as unhas pintadas aqui igual o original. A roupa clássica dele, né, com todos os adornos e tal. Muito interessante. Now that he has Aqui claramente a entrada do castelo do Salazar, né? Aquela parte onde tem a ponte que a gente costuma correr e ativar a manivela tal na cutscene. chosen death. Talvez tenha um mercador aqui dentro ou não. Não dá pra ver aqui pelo canto se nessa parte aqui vai estar os canhões já que os caras usam pra atacar a gente nessa entrada do castelo. Um visual claro do Leon aqui ofegante, né? Oh, you gotta be kidding me. Ele menciona que vocês devem estar brincando comigo, né? Então deve ter acontecido alguma coisa ali. Provavelmente a aparição de algum inimigo. Creio que seja a parte do o 3, né? Que é o Witch. Que é aquela quimera horrorosa lá da parte da ilha. E aqui um visual da Ashley claramente, né? Estágio avançadíssimo de infecção. A Parasita provavelmente já tem controle mínimo já do sistema nervoso dela, onde ela pode ter... ser subjugada pelo Sadler, né? Que as veias atacando já o olho, né? Ela com o braço claramente também todo marcado. E ela portando uma pistola, provavelmente alguma cena mais tensa, né? De ela tentando reagir a alguma coisa. Ou até mesmo ela sob controle do Sadler atacando o Leon, né? E aqui o novo logo da franquia para essa versão do jogo, né? Disponível dia 24 de março, em pré-venda já na Steam e nas demais plataformas. Certo? Certo, turma? Então é isso. Muito hypado pro jogo. Certamente eu vou tentar comprar a Collector's Edition quando for o lançamento dela, né? Ela está disponível para o pessoal dos Estados Unidos comprar. A gente consegue descolar uma para nós aqui para fazer um unboxing no canal posteriormente. Além disso, muito empolgado pelas mudanças que fizeram para o jogo. Muito em breve deve ter algum tipo de demo, talvez disponível para nós em janeiro. Por enquanto, somente a demo do Village, né, da Gold Edition está disponível. E é isso então. Novamente aqui eu sou o Tsukuri, né, eu costumo fazer live de jogos de terror na Twitch. Geralmente segunda e sexta-feira, geralmente eu faço quase todos os dias, né. Me sigam nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo, aqui nos cards depois. Quem puder me seguir no canal aqui, seja muito bem-vindo. Eu vou tentar trazer mais conteúdo para vocês em breve sobre Resident Evil principalmente. Mas também sobre jogos de terror que estão sendo lançados em breve, como Silent Hill, como Callisto Protocol e também Dead Space e outros, tá? Alan Wake, etc. Então é isso, turma. Obrigadão aí que acompanhou. Deixe seu comentário aqui, sua opinião sobre o que vocês acharam do vídeo, né? Seu feedback e também sobre as suas expectativas quanto ao Resident Evil 4 Remake, certo, turma? Muito obrigado, meus queridos. Até a próxima, hein?